Então, só para lembrar também, né, o professor Tunico, ele é o primeiro doutor, né, Guarani Kaiowá, doutor em antropologia, e hoje é professor visitante, né, professor Tunico, na Universidade Federal de Roraima, né? Então, mais uma vez, com muita alegria, te recebemos aqui e para essa primeira tarde, né, para esse primeiro encontro do Núcleo de Direitos Humanos. Muito obrigada. Muito obrigado também. Inicialmente, eu quero agradecer, né, pelo momento oportuno, e em nome do meu povo também, pesquisadores e pesquisadoras, né, muito boa tarde a todos e a todas. Realmente, neste momento, é pertinente, né, a discutir, a avaliar e debater a violações dos direitos, né, que está em curso. Então, pensando nisso, eu preparei mais a minha fala para falar um pouco, em 10 minutos mais ou menos, falar um pouco breve histórica, falar da colonização do Estado, da fronteira, né, entre Brasil e Paraguai. E, por último, gostaria de falar sobre situações atuais, já em contexto da pandemia, né, da Covid-19. Em toda fase, em todo momento histórico que os Guarani Kaiowá passam, sofrem, continuam sofrendo as violações de direitos. E isso eu quero apresentar de forma resumida para nosso debate, para nossas avaliações, porque os Guarani Kaiowá, depois da Guerra do Paraguai, que meu povo, né, Guarani Kaiowá, passaram a ser foco acho que de todas as ações, né? Porque antes da Guerra do Paraguai, até final de 1800, é importante destacar isso, porque o povo Guarani Kaiowá, o território do povo Guarani Kaiowá, né, até a Guerra do Paraguai, era um território livre, ou seja, não tinha ainda a presença de não indígena, só vivia nesses grandes, amplos territórios somente os Guarani Kaiowá. Mas a guerra acabou acontecendo em cima do território Guarani Kaiowá, né? E, na sequência, essa demarcação da fronteira seca, né? Uma fronteira do país, isso já é da final de 1800. Então, é a partir daí que eu quero pegar mais ou menos, para a gente ter essas situações históricas, esse momento, em cada momento que aconteceu, porque, a princípio, em primeiro momento, eu quero destacar que o território Guarani Kaiowá, esse amplo território, foi palco de guerra, né, entre Brasil e Paraguai, conhecida como Tríplice Alianças, Guerra do Paraguai, que se finalizou em 1870 e se finalizou a guerra, e na sequência veio esse processo de demarcação da fronteira, né? Quando se instituiu Brasil, com a fronteira ao lado do Paraguai, ao lado do Brasil, e também Argentina, né? E assim sucessivamente, ao longo de final de 1800, 1900, praticamente os territórios do Guarani sofreu essa demarcação da fronteira em cima do território, né? Por isso o território Guarani hoje, o próprio povo Guarani, uma parte se encontra ao lado do Paraguai, Brasil, Argentina, porque antes da criação da fronteira, era um território só, né? Então, era um amplo território e grande povo também. Então, a princípio, o povo Guarani é um povo muito grande, um povo muito... se encontra em todo o estado. Hoje, só do lado do Brasil, o Guarani, oriundo do povo Guarani,
o Tupi-Guarani, a gente encontra em oito estados, praticamente, em 9 estados hoje, onde se registra a presença do povo Guarani Kaiowá. Mas pós-guerra do Paraguai, começou a aparecer, como já falei, a demarcação das fronteiras, a chegada do nosso indígena como processo de colonização, né? Começou a se instalar a Companhia Erva Mate Laranjeira, que começou a extrair erva mate, na sequência, a abertura da estrada, rodovia hoje, né? E a derrubada da floresta, e a chegada também das empresas transnacionais, que mais recentemente, né? E outras empresas se instalaram, como a serraria, toda essa ao longo da pós-guerra, né, do Paraguai, começaram a aparecer esses organismos, essas empresas, essa rede de, não é somente do Brasil, mas ligados às empresas transnacionais, às empresas internacionais. Então, esse é o contexto em que hoje se vive o povo guarani, né? É importante lembrar que pós-guerra, que eu falei que foi demarcada a fronteira, e já na época, os povos indígenas de outras regiões do Brasil, onde aconteceu mais a primeira colonização, povoamento dos territórios indígenas em outras regiões do Brasil, já estava sofrendo todo tipo de invasões das terras, né? Suas terras tradicionais, suas florestas. Só que o caso de Guarani Kaiowá, especificamente, é muito mais recente, né? E se a gente somar hoje, ele não... É um século de contato, ou seja, um século de colonização dos territórios do povo Guarani, Kaiowá, né? E em um século, e logo na sequência, para acontecer essa colonização, povoamento, que chama dos territórios das fronteiras, aconteceu também, se instituiu também a política indigenista, né? O órgão indigenista pelo Estado, o governo criou, instituiu primeiro a CPI, depois a CPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores, que esse PI-LT, que era um órgão indigenista, né, que se instituiu em 1910. Então, tudo isso marca a vida dos povos Guarani Kaiowá também, já que esse órgão indigenista oficial do Estado é mais para atuar na linha de integrar os povos indígenas, ou seja, indígena considerado naquele tempo, naquela época, juridicamente até hoje, como o indígena como não fosse completamente humano, né? Considerado como civícola, na área jurídica a gente vê esse termo civícola, e em outro momento aparece selvagem, até esses termos, a gente, enfim, e relativamente incapaz. Então, esse é o primeiro, eu entendo assim, que o primeiro, a forma de inferiorizar, ou seja, classificar os povos indígenas de modo genérico, em geral, foi um dos formas que fundamentaram para se iniciar essa prática de extermínio, genocídio, porque a princípio era considerada não completamente humana, né? Então, esse é um grave justificativa para exterminar vários povos. E então, a princípio, quando
esse CPI começou a atuar de que o indígena também não tem organizações de ocupar terra, ele não, desorganizada, precisa se organizar para ocupar terra. Então, ele é acusado, os povos indígenas, de não ter organização, a forma de ocupar terra seria errada na época, né? Então, precisava criar reserva, né? Então, isso foi justificativa de que os Guarani, os Kaiowá, que foi atingida diretamente como um povo desorganizado, né, do ponto de vista do órgão indigenista. Precisava se organizar, né, e esse foi o termo para se criar reserva, né, porque o povo guarani teria que se organizar em pequeno espaço de terra. Né? Então, por isso foi criada, na época, a partir de 1915, esse pequeno espaço que hoje é chamado reserva, postos indígenas, aldeia ou reserva indígena, que hoje se encontra no sul do Mato Grosso do Sul, né? A princípio, e o território onde os Guarani já se encontrava antes, e extremamente organizada, a forma de ocupar terra, a forma de lidar, se relacionar com espaços territoriais, por um lado, hoje está muito claro que os Guarani exatamente sabem se organizar, tem organização própria, histórica, tem suas formas de ocupar terra. Mas, por outro lado, a visão do Estado, na época que era CPI, que é Serviço de Produção Indígena, se declarava que a terra, a princípio, quando pós-guerra, falava que o território é de ninguém, né, espaço vazio. Primeiro momento no momento que os indígenas, os Guarani Kaiowá, foram ignorados as suas presenças oficialmente. Quando se fala que aquela terra é devoluta, a terra é de ninguém, espaço vazio, e só tem floresta, só tem animais, e exatamente naquele momento os povos guarani que se encontrava em toda a parte do território foram ignorados, ou seja, foram negados que ele existisse lá. Então, esse foi o primeiro grande problema que gera até hoje, continua por conta disso, os Guarani, compreendido como povo sem importância, né, porque falava que terra devoluta, terra de ninguém, podia, quem quisesse ocupar, porque a terra é vazia, né, então esse foi o primeiro para mim, é uma violência permanente e, ao mesmo tempo, violações. Porque quando se nega uma presença humana, imagina assim, você tem uma casa, vamos supor que você tem um prédio, uma casa, está lá, em torno da casa tem, vamos supor que tenha animais, aves, em casa tem aves, animais, outro tipo de animais, e o próprio ser humano no interior da casa também, né? Se alguém chegar na sua casa e falar que ali não tem humano, só tem animais, aqui é vazia, e você está lá dentro também, como é que você se sente, né? Porque você está lá dentro das suas casas, você tem seu espaço ali, e alguém de fora chega e ignora você, ignora a sua presença, né? Então, exatamente isso que aconteceu com o povo Guarani Kaiowá, desde 1910 para cá. Porque, a princípio, se falava que o espaço territoriais amplo, hoje compreendido território guarani, era entendido como espaço vazio, né? Como terra devoluta, né? Que podia chegar outras pessoas não indígenas que podia viver ali, e aí sim que se chama de se povoar, ou seja, povoamento, e a partir daí que começaria a presença humana naquele território. E os Guarani,
como fica? Ele já estava antes, ele já vivia ali, já tinha toda essa estrutura, as formas de ocupar a terra, a forma de lidar com a floresta, com o meio ambiente, com todos os rios. Então, foi foi um grande erro, equívoco, violações graves contra os seres humanos, aconteceu naquele momento. Começou a acontecer, né, que perdura até hoje. E aí, o que aconteceu com um grande povo que estava em toda a parte da terra, ocupando, presente lá, e na sequência começou, assim, a atuar também nas atividades que ele chama de povoamento, desenvolvimento, enfim, esse termo começou a aparecer, e os povos guarani, integrante, a maioria dos integrantes do povo, passaram também a participar dessas atividades de forma forçada, involuntária, mas passaram a participar também. Mas, mesmo assim, os indígenas era considerado, continua sendo classificado como ser não completamente humano. Então, esse foi a linha em que se justificou e se fundamentou o massacre, o extermínio, a matança, assim, genocídio, né? Se justifica, né? Porque e o próprio órgão, e juridicamente, o órgão indigenista como tutor, né? Porque órgão tutor do povo indígena, até 1988, desde 1915 que foi criado, até 88, 68 para cá é a FUNAI, né, que começa o órgão indigenista, órgão tutor também, até 1988, quando a Constituição passou a vigorar. E até aí o indígena era sempre menor, você vai ter sempre crianças, tipo, incapaz, relativamente incapaz, falar por ele, responder ou seja, a criança, né? Como não tivesse responsabilidade, ele não, alguém tem que falar por ele, e esse alguém tem que ser sempre do órgão tutor, que é até 68 do CPI, e até 88 é a FUNAI, do órgão Fundação Nacional do Índio. Então, os indígenas, nesse sentido, não é só o Guarani Kaiowá, mas o Guarani Kaiowá, naquele tempo, passaram até 88, passaram a ser de menor. Ele não podia falar, não podia recorrer à justiça, não podia reclamar, não podia fazer. Toda a voz, todo acontecimento era ignorado. Só valia somente o tutor, aquele tutor que confirmasse todas as coisas, todos os acontecimentos. Né? Todas as reclamações, todas as demandas, a violência sofrida, expulsões, massacre, todos esses acontecimentos, toda vez que os indígenas reclamavam, denunciando esse fato, esse ato violento e de ações genocida, todo esse acontecimento era ignorado. Falava que o indígena não podia falar por ele mesmo, ou seja, indígena, tudo que indígena falava era ignorado ou era desconhecida, né? Ou seja, não se levava em consideração. Então, esse é o fato que perdurou até 88. Até 1988, quando a Constituição se promulgou, a partir de 1988, que começou outro momento histórico, que marca também a vida do povo Guarani Kaiowá, essa parte é muito importante, e ao mesmo tempo, os indígenas podem falar, dessa vez pode falar, pode reclamar, pode recorrer à justiça, pode se defender, enfim, mas isso é muito recente, 30 anos atrás, praticamente, né? Então, se a gente somar o tempo que os Guarani Kaiowá passaram sofrendo todo tipo de violências e violações, tem muito tempo, né? Ou seja, século, né? E isso, toda essa violência, todas essas violações, marca a vida do povo, né? Essa dominação,
até hoje, e na cabeça, por um lado, da sociedade mato-grossense, hoje conhecido como mato-grossense, se instala na cabeça, está cristalizada na cabeça, essa cabeça na sociedade, ou seja, social, ou seja, os colonizadores que se instalaram por aqui, permanece na cabeça, na mentalidade cristalizada, de que o indígena continua esses seres sem importância, esses seres que não é totalmente humano, e, enfim, isso é difícil ainda desconstruir essa parte de colonização, essa colonialidade que se reproduz e se fortalece em todos os setores, na área de educação, na área de direito, esses sistemas judiciais, e o curso e outros, onde se reproduz essa mentalidade cristalizada, mas muito, extremamente racista e preconceituosa, né? E permanece. Então, é difícil se desconstruir, ou seja, descolonizar essa cabeça, porque existe um sistema fortalecida, um sistema que reproduz esse pensamento social, onde se trata de que o indígena é um ser inferior, enquanto não indígena, ou seja, branco, é superior, né? Então, essa parte prevalece, continua, né? De que o indígena tem essa posição inferior, ele vai ter que ocupar em vários espaços, sempre se colocar como inferior, incapaz, e não pode se dar muita atenção para o indígena, né? O indígena serviria apenas, estaria disponível só para ser explorado, a sua mão de obra, suas terras, enfim. Então, aconteceu naquele tempo, o próprio órgão que começou a aplicar essa prática de discriminação, de racismo mesmo, começou dentro desse organismo do Estado, né? Por exemplo, quando o CPI falava que o indígena não era organizado, precisava se instituir nas aldeias, na comunidade, que ele chama, organização militares, por exemplo. Aí o CPI começou a treinar o indígena para se organizar através dessa organização da organização militar. Por isso, hoje, em toda a reserva do Mato Grosso do Sul, entre os Guarani e Kaiowá, se chama-se capitão, né? Capitão indígena, sargento indígena, polícia indígena, porque o formato levado para o indígena copiar, ou seja, reproduzir no interior da reserva, entendido na cabeça do militar como a melhor forma de se organizar no interior da reserva, teria que ser desse formato. Que tem que ter um capitão indígena, e na época, na ditadura militar, teria que ter o mesmo formato, o mesmo modelo desse capitão, né? Capitão indígena, polícia indígena, sargento indígena, cabo indígena, todos esse sistema militar. E isso gerou muito problema também, porque foi preparado para aplicar violência. Falou que todo se reorganiza no interior da reserva só baseado em violência, né? Então, isso também gerou muita violência e desespero, porque o modelo levado no interior da reserva é sempre baseado em violência, né? E punições rígidas, punições rigorosas, punições, muita tortura, né? Também esse formato ou seja, levar até a reserva, falar através do Estado que o indígena precisa se organizar dessa forma,
foi também que violou também a organização social própria do povo, né? Porque indígena nunca viveu antes de formato militar, né? Nunca teve no território anterior. Ele tem sua forma própria de se organizar, tem sua liderança tradicionais, suas formas de resolver problemas, todo tipo de acontecimento dentro dos seres humanos. Mas o SPI começou a implementar, levou no interior da reserva esse sistema militar, né? E hoje é 100 anos, e isso, em parte, também permanece até hoje, ainda mais com esse, no último tempo, a volta esse sistema. Eu ando percebendo que esse sistema está recomeçando a se fortalecer novamente, né? E aí começa... Porque antigamente o capitão, conforme uma memória da pessoa mais idosa, eu cheguei a ver também, sempre anda armado, né? O capitão anda carregando corrente para prender a pessoa, para torturar, amarrar, e usar arma de fogo, era repressão mesmo, né? Reprimir, mas esse tipo de organizações é considerado como organizados, para que bem organizada, a aldeia está bem organizadinha, mas, na verdade, rigorosamente essa violência contra, ou seja, baseada em violência, muitas pessoas acabam sofrendo, tipo, repressão, né? Então, por isso, mas hoje, na reserva, é muito forte. E isso foi uma das que causou esse sistema militar implementado no interior da reserva, passou também a atuar, por exemplo, na retirada de várias comunidades já até tradicionais, que hoje é demandada de novo no último tempo. Isso, o CPI passou 50 anos atuando de forma agressiva e violenta para retirar os indígenas Guarani Kaiowá do restante do território, para liberar para negociar os territórios, seja para vender ou para... Enfim, isso aconteceu. Então, o SPI atuou mais para convencer os indígenas a sair das suas terras tradicionais e ir para a reserva. E isso foi o trabalho do SPI, e FUNAI no final de 70. Né? Então, esse é um trabalho do Estado, né? Convencer os Guarani Kaiowá a sair das suas terras. Quando não convence e sai voluntariamente, o próprio ele autorizava a remoção forçada. Porque quando não conseguia convencer, os indígenas era atacada e expulsa de forma agressiva das suas terras e dispersas, casas destruídas. Tudo foi autorizado pelo órgão. E assim liberava a terra para ser ocupada por proprietário particular, ou seja, pelo grande proprietário que hoje são fazendeiros. E assim foi o espaço do território Guarani e Kaiowá, foram invadidos, foram ocupados, negociados, e se instalaram em cima do território hoje diversas empresas, por exemplo, cana-de-açúcar, que é empresas transnacionais, e hoje soja nessa empresa. E, enfim, hoje se instalou na região do território Guarani todas essas empresas. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, só para mostrar que esse contexto histórico em que vive o Guarani Kaiowá, aconteceu diversas violações, que hoje, até hoje, por isso os Guarani sofrem, permanecem nessas situações históricas, né? Porque foram colocados à margem, né? E dominada completamente. Porque hoje, por exemplo, o indígena, já na época, quando se fundou
primeiro momento, quando aconteceu a extração da erva mate, porque depois da guerra se descobriram que a erva mate é muito caro, aí envolveu a empresa, né? E isso que para se extrair erva mate, precisava percorrer, adentrar pelo mato, né? Floresta, para extrair essa erva, cortar. Mas quem dominava mais essa área, ou seja, quem conhecia bem os territórios, todo, era os Guarani, eram os Kaiowá, né? Ele conhecia bem os territórios. Então, eles foram utilizados, envolvidos de forma forçada para fazer a parte dessa extração, né, da erva mate. E o indígena, a maior parte dos povos Guarani Kaiowá foram submetidos a esse trabalho tipo escravo, né, para a extração da erva mate. Então, eles participaram involuntariamente, forçados, mas participaram da extração da erva mate. Só que na história oficial, no sistema, hoje não, como o Guarani não estivesse participando, como não fosse, nunca participaram dessas atividades da extração da erva mate para a empresa. Né? Foram sim. E depois, quando aconteceu a abertura de estrada, madeireira, derrubada da floresta, em todas essas atividades pesadas, também os indígenas Guarani Kaiowá foram também utilizados, essa mão de obra, foram também submetidos a esse trabalho também. Mas nunca era mencionado, né, que os Guarani não participaram, né? Mas, de qualquer forma, participaram, involuntária, forçada, mas participaram dessa atividade. Isso também ficaram sempre a história negra, né? A história oficial do Estado. Como se constituiu o Estado, e ele chama desse desenvolvimento local, essa expansão ele chama de grandes projetos capitalistas, enfim, nesse processo, como o Guarani não participasse, né? Mas na verdade, participaram, continua participando, né? Então, nesse contexto também aconteceu muitas violações, porque era submetido a um trabalho escravo, exploração de mão de obras desde crianças, por exemplo, na corte de cana, no plantio de cana, em todo nesse processo, muito jovem, foram submetidos a esse trabalho degradante e trabalho pesado. E muitos hoje, esses guaranis Kaiowá que trabalharam há muitos anos nessa corte de cana, hoje se encontra pessoa inválida, ou seja, em estado de doença se encontra, né? Porque eles trabalharam nesse trabalho degradante e pesado há muito tempo, né? Muitos anos. E hoje está sem mais condição boa de saúde. E ninguém dá atenção para essa pessoa que hoje anda doente. E, mais uma vez, eles trabalharam muitos anos nesse trabalho degradante, e hoje ele quer que, eu vi muita conversa, ele quer que o indígena tem que tratar de forma tradicional, de forma cultural. Mas como é que o trabalho que eles que participaram desse trabalho, que fez esse trabalho pesado, não foi cultural, não foi um trabalho de modo indígena, foi um trabalho degradante, um trabalho que degrada a vida, né? Por exemplo, trabalha 12 horas por dia, em sol, na chuva, e sem muita alimentação, enfim. Então, e o corte de cana, todo esse outros, são trabalhos extremamente pesados. Então, eles passaram vida, anos e anos, trabalhando nesse trabalho, nessa atividade. Claro que a saúde, a condição dos indígenas se tornou vulnerável, muito doente, sofreram muitos tipos de... Enfim, e hoje fala que isso pode ser resolvido de forma cultural, de forma tradicional. Não tem como resolver essa parte, porque ele adquiriu essa doença num trabalho degradante. Então, essa também outra parte. E aconteceu, ao longo da história, esse trabalho, isso estou falando antes de... E o Estado, até 90, até final de 90,
a gente vê que todo esse direito trabalhista, né, que indígena trabalhava na usina de álcool, em outras empresas, não tinha registro nenhum. Então, esse direito, e até hoje, boa parte continua passando por essas situações. Então, por isso, não tem como cobrar seus direitos trabalhistas, etc. Então, essa parte também aconteceu muitas violações nesse contexto, né? E agora quero falar, já para ir para finalizando, quero falar a demarcação da terra, né? Por exemplo, os Guarani Kaiowá sempre, antes mesmo de 88, demandaram as terras. Muitos resistiram na terra. Por exemplo, o Piraquá é uma área bem ilustrativa para nosso debate. Por exemplo, o Piraquá é uma área que fica na região de fronteira Brasil e Paraguai, no município de Bela Vista, hoje, cidade, né? E outras coisas, não falei da cidade, porque toda cidade, e também boa parte da fronteira se instalou em cima do território Guarani Kaiowá. O próprio Guarani Kaiowá participaram da fundação das cidades. Cidade é uma vila, né? Era vila, era povoamento pequeno, onde tinha serraria, onde tinha extração de ponto de entrega de erva mate, aí se aglomeraram pessoas, e onde indígena estava também, sua área, e ali se fundou a cidade. Os indígenas, mais uma vez, participaram também da fundação da cidade. Então, ou seja, todos os acontecimentos em cima do território guarani, desde a abertura de estrada, a estação da erva, a fundação da cidade, e outras, os guarani participaram de todo esse processo. Ele não estava fora, ele não está longe desse processo histórico. Então, eles participaram sempre, até hoje continuam participando, que seja, mas não assim, participando de forma voluntária, de forma agradante, sempre de forma forçada, né? Sempre de forma sempre forçaram para o indígena participar dessas atividades degradantes. E faz parte da vida cotidiana de toda a cidade. Hoje, por exemplo, a gente vê a cidade, em toda a cidade do Mato Grosso do Sul, ninguém, ou seja, a cidade sempre se vai ver o indígena na rua, no mercado, no interior, no banco, em toda parte, em todos os setores, indígenas sempre estão presentes. Isso é histórica, isso não consegue nem indígena se livrar desse, e nem o não indígena se livrar dos indígenas. Então, ele continua tendo esse contato, essa relação, mas uma relação assimétrica, né? Relações, o Guarani ocupa uma posição degradante, uma posição inferior, periférica, margem, onde ele ocupa, enquanto outros ocupam outra posição social, outra classe, ou seja, outra posição em que atua, enquanto o indígena sempre ocupa outra posições. Então, essa parte é muito importante nesse contexto para se tratar das violações de direito e dentro ainda em colonização, né, o processo de colonização, porque não para, porque se atualiza, né, e os indígenas, Guarani Kaiowá, um povo que está em todos os municípios hoje, em toda a cidade, perto da cidade, e onde ele participa de todos os acontecimentos, né, e o problema maior é que ele sempre é considerado como sem muita importância, né? sem significativo, do ponto de vista do não indígena. Né? E quando os Guarani demandaram a terra, no caso de Piraquá, onde resistiram, que eu tinha falado para ilustrar nosso debate, o Piraquá é a única área da onde nunca saíram. Final de 70, o militar queria retirar, com o órgão indigenista FUNAI, queria retirar essa comunidade à força de qualquer jeito, e resistiram, né? Eles brigaram, partiram para a guerra mesmo, Piraquá. E não
saíram, cercaram militares, os guaranis se juntaram, aconteceu uma guerra ao lado, essa história não se sabe quase, ninguém sabe o que aconteceu em Piraquá, a resistência a Piraquá, que o povo Guarani e Kaiowá se juntaram e foram lá para proteger os Guarani que estavam sendo expulsos de lá, porque não saíram. Isso aconteceu em 84, aconteceu outras, última tentativa de retirar, porque cercaram, queria retirar de qualquer jeito para trazer para a reserva, né? Mas os Guarani de lá resistiram e não saíram, e aconteceu uma guerra. E até hoje não saiu, a única área que não saiu. Enquanto toda de outra terra indígena tradicionais foram retiradas, à força, levaram para a reserva, onde se despejaram. E enquanto Piraquá é uma única área que resistiram e não saíram. E quando aconteceu essa resistência do povo Guarani Kaiowá foi em Piraquá. Depois, na sequência, a Piraquá foi demarcada só em 85, oficialmente reconhecida, mas depois abriu lacuna para o proprietário judicializar, pedindo reintegração de posse, né? Então, aí começou a falar que a Piraquá já é uma propriedade, ele pertence a uma pessoa, e aí já começa essa briga na justiça, né? Todas foram área judicializada, e na sequência ainda, várias ordens de reintegração de posse foram dadas pela justiça local, né? Aí, enquanto outras áreas de outros lugares, os indígenas retornaram, sim, voltaram a reocupar suas terras. Aconteceu Piraquá, depois Jaguapiré, Paraguaçu, tem 12 áreas na época retornaram a ocupar, e ainda final de 80. E de todas essas 12 foram expulsas, porque a justiça reconheceu que aquela área indígena era já propriedade particular, então não deveria mais indígena retornar para reocupar aquela área, porque já era propriedade particulares. Então, a terra indígena foi considerado, e abriu a briga judicial, no âmbito da justiça, uma briga sem fim, uma disputa, até hoje perdura, né, continua. E as terras consideradas até agora em disputa, um espaço que é permanentemente em disputa, porque a justiça, por um lado, reconheceu que aquele é uma propriedade, em outro momento reconheceu que aquilo é uma terra indígena, em outro âmbito reconhece que aquilo é propriedade, e assim segue até hoje, em todas as terras. Então, essa parte é muito importante também, onde aconteceu muitas violações, porque a justiça, nessa parte, acho que muito insegura na decisão, ou seja, não é uma decisão de justiça de verdade, porque em algum momento ele fala que está fazendo justiça porque reconheceu como propriedade. A justiça para o proprietário que se registrou em nome dele. Em outro âmbito, dependendo do juiz, da juíza, em outro momento fala que é terra indígena, que lá não é uma propriedade, mas terra indígena. Em outra instância já maior, fala que aquela é uma terra realmente é uma propriedade. Então, uma confusa que a justiça também, essa forma de lidar com essa temática, né? E aí acontecem violações. Mas quando a justiça fala que não é terra indígena, é terra particulares, indígena é forçada a sair. A polícia retira, que acontece a integração de posse e o despejo, chama-se despejo legal. Ou seja, expulsão seria a expulsão à violência legal, permitida pela própria justiça. E quando não indígena tem que esperar fora. Não, em todas essas terras hoje em disputas judiciais, quem pode ficar fora esperando até a justiça decidir, concluir final, os indígenas sempre têm que ficar fora da área demandada
enquanto fazendeiro, que também disputante, tem que permanecer na terra. Ele pode permanecer lá, utilizando espaços territoriais sem nenhum problema, enquanto o indígena não pode. Tem que esperar fora, tem que esperar à beira da estrada, em outros lugares. Enquanto não indígena pode sem problema, porque ele, como tivesse mais direito, né? Então, esse é outro assunto que desafia a vida e a violência durante esse tempo também, porque aí o indígena fica à beira da rodovia, à beira da reserva, sem água, sem assistência, sem outro tipo de direito que como ser humano não tem, né? Não tem violado. E nesse contexto todo aparece essa política indigenista, essa violação do direito constituída, ou seja, garantida, né? Por exemplo, a Constituição de 88 garantiu o direito indígena. 231, que é conhecido, artigo 231, artigo 232. Então, mas existe um movimento também desde 88, mais de 30 anos, para desmanchar, para apagar esses direitos. Existe um movimento forte em toda parte, no Estado, no Congresso, no Deputado, no Senado. Existe uma rede de bancada, conhecida como bancada ruralista, bancada de bala, outra conhecida como bancada aquele BBB que chama bancada de bala, Bíblia, continua também fazendo grande movimento, mobilizações nacionais para apagar esses direitos, para não ser cumprida, para não ser efetuada. Então, esses direitos conquistados em 1938, a maior dificuldade, a luta hoje dos povos indígenas para que seja efetuada, para que seja na prática, né? Mas é difícil. Existem movimentos em rede, associada a empresas transnacionais que estão na terra indígena Guarani Kaiowá, se ajuntam, né? se cria em rede para contrariar, para dificultar. A luta maior que esse direito efetuasse. Quando se efetuar, claro que o direito, os Guarani, o seu direito efetuado, consegue viver dignamente, de forma justa, né? Mas existe uma luta que não pode, que não deveria se efetuar esse direito. Existe um movimento dentro do sistema do sistema político e também no mundo jurídico, né? Então, essa parte eu quero falar. Agora, para finalizar, eu quero falar sobre depois chegada a pandemia, Covid-19, coronavírus. Então, o indígena já vivia nesse contexto de disputas, sofrendo diversos tipos de violações e violência, expulsões, às vezes, ao sinal de justiça, mas em outro momento, esse sinal de justiça para o povo Guarani Kaiowá acaba acabando, assim, enfim, estava nessa disputa toda, e, enfim, aí nesse contexto, agora, nos últimos 6 meses, foi chegada a Covid-19. E, mais uma vez, nesse contexto, declaradamente e bem evidente que o Estado é contra o povo indígena. Tema, né? Por exemplo, 6 meses hoje, chegada de coronavírus, os Guarani Kaiowá não tem atenção mínima por parte do Estado, por parte do sistema. Tanto para combater a entrada de coronavírus, esse a ordem de isolamento, para dar assistência aos povos indígenas isolados que está por conta de coronavírus, a barreira sanitária e equipamento para equipe médica da CESAI. Então, não há essa preocupação, ele não se preocupa, isso é muito visível, isso é evidente no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Hoje, a CESAI, que cuida da saúde indígena, vive de doação particulares. A liderança indígena que faz campanha de doação, pedindo vaquinha,
para pessoas, organizações civis, acaba mantendo esse órgão que cuida da saúde indígena. Por exemplo, o EPIs hoje. Essas doações que faz funcionar a equipe médica. Ontem, por exemplo, a CESAI ficou sem motorista na região de Dourado, onde tem maior população indígena Guarani Kaiowá, e isso foi oficializado em maio, em junho, quando estava em avanço já coronavírus, e o Bororó e Jaguapiru, onde se concentra a morte dos Guarani Kaiowá pela Covid, e justamente nessa área que não tem recurso, o dinheiro que estava o Estado estava já para chegar para DCI, para CESAI, foram diminuída, foi cortado esse recurso, né? E assim, a CESAI fica sem recursos, sem funcionário, por exemplo, tem muitos funcionários se aposentando, e essa parte da área de saúde. E diante do coronavírus em avanço, no interior da aldeia, e por parte do Estado, como governo, que responsabilidade tem constitucionalmente, não cumpre. Ele se esquiva, ele enrola. E organizações indígenas hoje, nesse contexto, já organizada através de articulações, como a PIB, Articulação do Povo Índio do Brasil, juntamente o órgão Catuguaçu, da Assembleia das Mulheres, todo em rede também, recorremos à justiça, né? Até o Supremo Tribunal Federal. E falar para o governo que nós temos direito, ele vai ter que atender, ele vai ter que cumprir seu dever constitucional também como governo, como Estado, né? Representante do Estado brasileiro. Mas até hoje ganhamos, conseguimos, mas mesmo assim o governo continua enrolando, continua se esquivando, continua falando que vai atender, mas tem que esperar mais. Enrola, enquanto isso o coronavírus avança e acaba matando já muitos parentes do Guarani Kaiowá, que hoje nossa preocupação. E, diante disso, outras violações continuam acontecendo. Por exemplo, recentemente, uma audiência estava marcando, uma audiência na justiça estava para emitir reintegração de posses, ou seja, despejar o indígena das terras. Então, frente ao coronavírus, que não deveria mais se, pelo menos, poderia dar uma parada para não acontecer esse tipo de despejo, mas, na verdade, não. Continua acontecendo, continua no âmbito da justiça, continua acontecendo essa parte de como era antes, né? Por exemplo, integração de posse, não atenção à saúde indígena, a educação escolar indígena também está parada, não tem mais aquela atenção. Todo esse movimento contrário ao povo indígena, anti-indígena, continua fazendo suas ações nocivas aos povos indígenas de forma muito normal. Então, isso continua acontecendo, e a nossa luta como frente, como organizações, como frente do porta-voz do povo, nossa luta também, frente da pandemia em andamento, continua também a gente fazendo nosso movimento, nossas demandas, denúncia, MPF, envolvendo a MPF, e só por isso também não chegou a acontecer os piores, ou seja, só por isso também a nossa luta diante de toda a dificuldade, de todos os avanços, de todo o medo, né, de todas, mas continua também, que a gente percebe que nesse campo de guerra, nesse campo de luta, o outro lado permanece ativa contra o direito, violações, continua fazendo, e nós também temos que usar essa tecnologia, esse meio, para a gente continuar também fazendo do nosso
demanda também, né? Bom, acho que é isso, eu vou parar por aqui, eu quero ouvir também, vamos ver se há algumas perguntas para a gente. De qualquer forma, eu quero agradecer, em nome do meu povo, que está nessas situações hoje, uma luta difíceis, e mais importante que a gente pense em que temos um direito muito sofisticado no Brasil, que é o nosso direito constitucionais, e hoje já em outras situações já reconhecida, e debate hoje o artigo 232, que onde permite nós, organizações, recorrer à justiça. Hoje não vamos contar mais com tutores, como era antes, e torna, realmente hoje o tutor se torna tipo adversário também. Então é isso que eu quero repassar para o nosso debate, e muito obrigado pela atenção. Estou aqui disponível para a gente conversar mais sobre os variados assuntos. Muito obrigado, professora Fernanda, e vou parar por aqui. Obrigado. Certo, professor Tonico, obrigada pela sua rica exposição, pontuando questões históricas e que envolvem, né, a presença dos Guaranis e Kaiowás no sul do Mato Grosso do Sul, nos explicando todo o processo desde a Guerra do Paraguai, né, da ocupação do território do sul do Mato Grosso do Sul, com a consequente expulsão, remoção das comunidades, né, Guarani, dos seus tecorrás, a criação das ervas, né, e aí algo que me chamou muita atenção na sua fala foi que a criação das reservas, ela vem justificada, né, pela necessidade desse povo ter uma organização, né, como se a forma de vida anterior à criação das reservas não fosse organizada, né? E aí o senhor traz toda essa a caracterização desse processo, né? Como um processo que vem acompanhado de um discurso de desumanização, né? Das comunidades dos indivíduos e das comunidades indígenas, como seja incapazes de se organizarem politicamente, seja como pessoas incapazes de produzirem na terra, né? E aí, então, se começam a abrir essas frentes, né, de ocupação aí no Mato Grosso do Sul, levando a esse problema, né, que a gente acompanha, que é o problema das comunidades indígenas, as comunidades Guarani Kaiowá, que continuam desde então, né, durante todo esse longo processo de expulsão da terra, sem o acesso, sem direito, sem o acesso às suas terras, sem a demarcação das suas terras, que hoje são ocupadas para o agronegócio, né, foram tituladas para terceiros, que hoje ocupam e produzem, ou não, né, mas muitos sim, produzem, e o Estado, então, apresentando essa extrema resistência no reconhecimento do direito dessas comunidades às suas terras, a exposição das comunidades a situações de privação de direitos fundamentais básicos, né? Na medida em que hoje as comunidades Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul sofrem em função, né, da ausência das suas terras, onde elas possam viver e produzir e ter alguma condição digna de vida, então estão hoje expostas a uma série de violações, né, consistentes na falta de alimentos, na falta de atendimento à saúde, na falta de educação, índices, né, de pobreza muito altos, em função da falta de acesso, né, a tudo, e, sobretudo, né, algo que o professor Tonico nos comentou, em função dessa percepção estereotipante, dessa percepção negativa sobre os povos indígenas, continuam expostos também a severa discriminação e racismo no contexto, né, do Mato Grosso do Sul. Então, eu acho foi super importante a sua fala aqui,
para esse público, né, para os nossos alunos, para o público externo que está nos assistindo. E eu gostaria de começar fazendo um questionamento, fazendo uma pergunta, né, para o senhor, no seguinte sentido. Acho que não só por parte dos guaranis que tem, né, dos guaranis e kaiowás que tem, eu acho que e é isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, né, e qual é, assim, o nível de consciência, de conhecimento, né, dos indígenas Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, dessa situação histórica, de como a história, né, de ocupação das terras dos Guaranis e Kaiowás aconteceu nesse passado recente, né, ou se isso está muito ainda restrito às lideranças, né, e as lideranças, enfim, que participam da Tiguaçu, se ainda é um conhecimento muito restrito aos acadêmicos, ou se, em geral, as comunidades sabem, né, desse processo de como suas terras foram retiradas, né? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que o senhor, como que o senhor avalia, né? Qual o seu, assim, o seu prognóstico? Como que o senhor acha que poderia ser, quais os caminhos que se poderia ter, sobretudo do ponto de vista jurídico, para resolver esse problema das demarcações? O que o senhor acha que está faltando? Que tipo de apoio as comunidades Guarani Kaiowá precisam para ter mais sucesso ou conseguir, de alguma forma, a obter a demarcação das suas terras? Seriam essas duas perguntas, professor Tonico. Oi, se anotei aqui a tua pergunta. Não estamos lhe vendo, professor Tonico. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Agora está falhando um pouquinho. Ah, sim, agora está me ouvindo. Opa, espera aí, tem barulho aqui. Deixa eu ligar a câmera aqui. O senhor conseguiu ouvir minha pergunta? As duas perguntas que eu fiz? Eu ouvi sim. Tá. Eu ouvi sim. Então, eu vou responder aqui, ou tem mais, só isso? Bom, a princípio, como já falei... Professor Tonico, Oi? fazemos então toda uma rodada de perguntas e o senhor responde tudo de uma vez? Prefere assim? Tá, pode ser também. Ah, então tá. Ótimo. Tá, Tá então bom, vamos obrigado. para outras perguntas. Abrimos para outras Tá. perguntas também. Quem quiser, então, pode fazer perguntas para o professor Tonico. Professor Tonico, acho que por enquanto só essa pergunta, enquanto isso eles vão se encorajando de lhe perguntar. Acho que o senhor pode ir respondendo as minhas e em seguida vem mais perguntas. Tá ok. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Fernanda. Essa pergunta é muito importante. Como eu já falei antes, que a ocupação, ou seja, povoamento do território Guarani Kaiowá é muito recente, né? Porque dependendo do local, o registro cartoriais, por exemplo, da fazenda que se instalou em cima das terras, os proprietários, é muito recente. O cartório que registra patrimônio, ou seja, a fazenda, essas... Então, isso, por um lado, mostra que o território que se é apropriado dos territórios Guarani é muito recente. Por exemplo, tem registro que se registraram em 1970, 78, outro mais
mais para trás, dependendo do cartório que foi instituído por aqui, porque a toda a cidade também. Porque tem cidades que comemora 50 anos de cidade, 30 anos de cada cidade. A Mambai, por exemplo, 47 anos de cidade. Então, isso significa que só se instalou naquela cidade o cartório para registrar uma fazenda é naquele tempo, ou bem mais depois, né? E a gente também, já que como a gente trabalha nessa linha de muito recente, a pessoa idosa que hoje vive, com quem também conversei antes, que comecei a estudar final de 90, 2000, começou a acontecer levantamento fundiário para demarcação, final de 80, e todos os processos de retomada, que é conhecida como retomada, um processo de retorno às terras, aos terroirs, aos territórios. Isso aconteceu também no final de 80. E por que isso acontece? Porque a maioria, porque aconteceu em toda parte, desde região Grande Dourado, quase em todo município, os Guarani Kaiowá retornaram a reocupar as terras. Né? Por que isso? Porque todos se relembram. Lembra muito bem de onde foram retirados, de onde foram expulsos recentemente também. Então, isso em toda a rede, em todo o sul, porque hoje se classifica como região Grande Dourado, Amambai, Carapó e sul da fronteira. E a retomada, vou falar que retomada, né, reocupação, aconteceram em todos os municípios, em todas as regiões, desde Grande Dourado até fronteira, aconteceram desde final de 80, 90, 2000 até hoje. Por quê? Porque a maioria da pessoa idosa conhece muito bem da onde que eles foram retirada, expulsa ou convencida a sair para se assentar na reserva. E na reserva se depararam com a regra rígida, com outras situações militares. E diante disso, retornaram à sua terra imediatamente. Procuraram retornar. Por quê? Porque a maioria conhece, sim. Todos se conhecem. Você é da região daquele Tecorá, ela é realmente daqueles lugares. Todos se conhecem. E hoje, essa pessoa idosa, a maior parte já faleceram, mas eles conseguiram passar, através da memória, contando a história do Tecorá, da área, para os seus filhos, para as suas filhas, falar que nós não somos daqui, a gente é de tal Tecorá, nossa área não é aqui, nós fomos expulsos, ou a gente foi convencida na época pelo CAI, pelo CPI, para estar aqui, mas só que nossa área não é aqui. Então, a maioria tem essa memória, principalmente a pessoa idosa, e hoje é demandante desses territórios, dessas terras. Então, a maioria conhece muito bem, sim. Eu agora, falando, me lembrei, eu conversei uma vez com o seu Tito, lá da Guirarocá, Sim. E foi exatamente isso que ele me contou, né? Como ele foi retirado lá do Tecorá, levado para reserva acho que foi para Diamambai, né? E como ele e a família dele retornavam e depois eram novamente expulsos, enviados para a reserva, mas que eles nunca deixaram de manter uma relação com o seu Tecorá. Às vezes o fazendeiro aceitava a presença, e aí ele ficava trabalhando como peão na fazenda, e assim foi, né? Então ele conta exatamente isso, que eles sabiam, né? Que eles eram levados, às vezes eram convencidos, às vezes levados à força pelo SPI, né? Na época, e para a reserva de Amambai, mas que eles nunca perderam a consciência de que aquele era o Tecorá, que aquele era o lugar de onde eles tinham saído, né? Exatamente, porque a maioria da pessoa idosa com suas famílias extensas, eles percorreram quase em toda a reserva diante da dispersão que sofreram, seja diante da remoção forçada, essa experiência da família extensa da pessoa idosa, um foram expulsos de outra aldeia, sentaram lá, não conseguiram se adaptar, foram levados para outra reserva, e assim, ao longo do tempo, depois ele retorna às suas terras tradicionais, mas outro conflito, porque retomada.
Então, a maioria dessas pessoas que está permanentemente em circulação forçada, uma circulação que não é tradicional, porque vai para a reserva, não consegue se instalar bem, porque o vizinho já não aceita bem seus vizinhos, espaço estreito, um espaço já ocupado, e saia de novo, vai para outra reserva, e assim não consegue mais ficar em situação, ele se encontra em situação instável, né? Muita instabilidade, essa situação, e não tem mais. Então, aí acaba se tornando, vai para a fazenda, trabalha, sempre fica perto do seu território. E, em algum momento, essa decisão decide reocupar. E quando ele não tem mais opções, acaba retornando, porque ele reconhece muito bem que aquela área onde ele viveu desde jovem, desde criança, onde se casou, e ele tem toda na memória, né? Então, se a gente hoje entrevistar, igual seu Tito, que tem 80 e pouco anos, 70 anos, se a gente entrevistar uma pessoa que tem essa idade, a maioria se relembra absolutamente do detalhe do Tecorrá, hoje demandada. Sabe quem morou lá, quem morreu lá, e o que aconteceu, ele lembra de toda a terra, lembra do fazendeiro que pela primeira vez chegou lá, como chegou, e o que falaram para ele, e quem chegou da CPI, da FUNA. Então, se esse levantamento, se pudesse acontecer, que a ideia hoje é essa parte, essa memória dessa pessoa idosa, que tem mais 70, 80 anos, se a gente pegar toda essa pessoa idosa, com certeza eles têm outro mapa. Considerando o relato dessa pessoa, ele tem outro mapa e com nome detalhado de cada lugar, do rio, córrego, cabeceira. E, enfim, tem uma memória extremamente sofisticada, lembrando de todos os acontecimentos. Ele até relembra do primeiro fazendeiro. A maioria relembra. Quem chegou primeiro, quem era capataz, quem era fazendeiro, como chegou, quando chegou o gado. Então, todo relembra como aconteceu em cada Tecorrá, para onde ele foi, o que aconteceu na reserva, e depois da reserva sair, foi para outra reserva. Enfim, relembra sim. Então, esse é um dos trabalhos importantes que hoje estou num grupo discutindo, a gente está debatendo para que essa memória que seja registrada hoje, né? Porque muita pessoa idosa que hoje está nessa situação está morrendo. Claro que ele relata assim para os seus netos, para os seus filhos, mas não, aquele neto não viveu isso, o filho não viveu mais, mas ele viveu, ele nasceu, ele sabe quem chegou, qual fazendeiro, o que ele fez, o que não fez. Então, eu tentei isso fazer na minha tese de doutoramento e consegui fazer isso de alguma área só, né? Entrevistei muitas pessoas idosas, me contou detalhe, ele relembra de tudo. E, enfim, porque tem muito boa memória, ele sabe muito bem. Então, assim, diante da tua pergunta, posso confirmar que todos sabem, sim, da onde ele pertence, da onde a família pertence, originalmente. Eu sou pertencente ao Ipoí, pertencente ao Uruçuambá, pertencente ao Totecorrá. Ele se sente pertencente àquele Tecorrá. E a segunda pergunta é que como resolver, como Professor Tunico, eu mesmo, por exemplo. Antes do senhor seguir, responder a minha segunda pergunta, tem uma pergunta aqui no nosso chat, da Cessa Amorim. Ela pergunta: a autobiografia ajudaria no registro de toda essa experiência? Ou de que forma essas memórias estão sendo registradas? São memórias muito importantes e, ao mesmo tempo, representam violações ainda tão presentes na nossa sociedade atual. E aí ela queria saber também a sua tese de doutorado para poder consultar. Então, a pergunta é: como estão sendo registradas essas memórias, se elas estão sendo registradas? É porque até agora, em relação à autobiografia dessa pessoa idosa, é fundamental, extremamente fundamental. Eu estou no grupo de trabalho dessa rede de pesquisadores, mas até agora não avança muito, mas a gente trabalhou mais a história da liderança que demandou o território
de toda a território hoje demandada já em processo de demarcação. A gente pegou a autobiografia, a trajetória dessa pessoa, dessa liderança, né? Isso seria justamente para registrar a memória dele. Por exemplo, Pancho Romero, que lutou para Paraguaçu, que morreu depois de 80 anos. Por onde ele passou, o que aconteceu com ele, mas isso pós-morte é um trabalho importante também. Mas nosso assunto aqui é fazer uma autobiografia dessa pessoa idosa que se encontra vivo, né? E não tem muito trabalho nessa linha, a não ser para algum aluno da universidade concluir seu TCC, uma bastante superficial, ou pouca pessoa que entrevista, mas não tem um projeto apoiado para isso, né? Que seria muito importante fazer esse tipo de trabalho para se entender, porque todas as pessoas idosas, que ele viveu isso, né? Ele sentiu isso, ele participou de todas essas ações, ele viu o que aconteceu ao longo da história de final de 50, 60, 70, e ele tem essa memória, ele relembra de tudo. Não tem ainda um projeto de pesquisa para esse tipo de trabalho, para esse tipo de fazer um relato, hoje é possível, audiovisual, ou entrevista, enfim, não tem ainda. Eu comecei a fazer na minha tese, que eu achei interessante, mas sou de alguma área, né? Então, a minha tese está disponível, assim, no Google, só falando que rezando e lutando, acho que esse é o título inicial, né? Vou colocar aqui o título inicial, quem quiser buscar no Google, que o pessoal acha, onde relatei também vários tipos de... Eu acho que já acharam até, Alex. Alex conseguiu colocar ali. Obrigado, Alex. Então, essa é a minha tese, onde eu tentei trabalhar o relato da pessoa idosa a partir da memória. O que aconteceu, como é que a saída dele da terra tradicional, a terra reserva, o que aconteceu para ele sair e ir para, por exemplo, Ipoí, da fronteira, o que aconteceu para levar ele até Pirajuí, depois de Pirajuí retornar, e o que aconteceu durante esse tempo. Ele relembra de tudo. Claro que a natureza não vai tudo, mas eu peguei esses principais onde reproduzir e traduzir, porque isso dá um trabalho, porque precisa ouvir, porque todo em língua guarani, e onde eu tentei trabalhar, mas seria muito interessante, seria muito fundamental fazer isso pegando toda a área, porque o território guarani é muito importante, porque ele tem, por bacia, que chamam de bacia hidrográfica, quatro rios. O rio Iguatemi, que é a margem direita, a margem esquerda do território ocupado pelo Guarani. Tem rio Amambai, tem rio Dourados, rio Brilhante, rio Apa. Então, esses 5 rios, depois tem rio pequeno, né? Então, é possível ouvir o Guarani da margem do rio Amambai. Hoje demanda essa parte. E os Kaiowá da região do rio Dourados. É possível fazer um trabalho dessa região de Dourados, que é a margem do rio, porque o rio mais ou menos se tornou na época como fronteira, né? E, enfim, isso marca muito também esses rios pertencentes. Eu sou Kaiowá da margem do rio Amambaia, decorrados. Então, eles se conhecem muito dessa parte. Por exemplo, eu lembro que isso eu fiz trabalho de Jaguapiré, quando fui na minha tese também, eu perguntei, a maioria da pessoa idosa se conhece, se ele se reconhece da qual área que outros... eu conheço porque ele é da margem do rio Amambai. De Curuçuambá eu conheço porque ele vinha até Pelitoquê e Apucajari, então ele todo se conhecia, né? Só que ele já não conhece, você já conhece pouco, por exemplo, um Kaiowá lá de Dourado, terceiro rio. E, então, mais ou menos, é possível, sim, fazer um trabalho desse trabalho, registrando da memória,
para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, valorização da memória, até mesmo para se entender a violação que em pauta, né? Que violações que é possível pegar através desse relato. Porque ele vai, os Kaiowás, os Guarani, tem essa maneira, esse jeito de contar tudo. Isso que aconteceu, porque a gente estava aí, de repente chegou, falou que na reserva tem muitas coisas boas, teria casa, vai ter escola, vai ter saúde, enfim, lá é lugar, todo, não vai faltar nada para você, mas para isso você tem que mudar para lá. Então, essa técnica de convencimento. E muitos Kaiowá, depois disso, ele se entristece muito, alguns se sentem muito culpados por ter saído, né? Aí a gente foi para a reserva, quando chegamos na reserva, a gente caiu na mão do capitão, né? Muitas vezes essa memória é bem pesada também, porque começou a relembrar dessas coisas, aí prenderam meu filho, depois meu filho sofreu suicídio, se suicidou, então tem muita história, ao mesmo tempo, essa trajetória de cada família, às vezes é muito comum que aconteça com ele, e às vezes é uma específica bem pesada. Aí outra fala, meu pai chegou, minha mãe, eu perdi tudo na reserva. Hoje eu fiquei com minha família e tornei porque morreram todos na reserva. Enfim, então cada história que acontece e relata, é fundamental sim para identificar violações possíveis, que tipo de violações de direitos humanos que se praticaram e continuam se praticando, né? Para isso é muito fundamental, sim, esse tipo de trabalho. Eu apoio, né? Eu estou junto com o pessoal da universidade para ver se eu consigo, no futuro, para fazer esse tipo de levantamento, valorizando a memória das pessoas que sofreram diversos tipos de... E nos laudos antropológicos, professor Tonico, esses relatos aparecem nos que já foram feitos, nos laudos, nos relatórios antropológicos que embasaram a identificação das terras pela FUNAI, mesmo que hoje estejam todas contestadas na justiça, mas essas terras, elas têm nos seus laudos antropológicos, eu imagino que alguns relatos dos idosos apareçam, não? Aparece. Então, por isso mesmo, até agora, estudos antropológicos, nesse campo de guerra que eu falei, nesse campo de disputa fundiária, o estudo antropológico contra laudo ainda nunca ganhou. Eu acho que dificilmente ganhar, ou seja, tem um argumento mais consistente, um contralaudo, nessa perícia, por exemplo, perícia antropológica, que a justiça normalmente manda fazer perícia, e não tem como se argumentar contrário dessa pessoa que está viva. Essa pessoa viva, essa pessoa continua relembrando de tudo. E no estudo antropológico é relatado a partir dessa memória. E quando vai para a disputa, dificilmente um outro antropólogo vai contradizer, ou seja, enfraquecer um fato reais relatado por uma pessoa que viveram. Então, até por isso mesmo, não há ainda nenhum caso, nenhuma história de que contralaudo foi mais consistente. Então, nesse nível contralaudo, eu acho que dificilmente terá sucesso, ou seja, terá êxito através do lado antropológico, contrariando o primeiro laudo. Então, eu entendo que nesse campo de disputa, ele não está partindo para essa linha, por isso mesmo, porque ele sabe que o disputante pelo espaço da terra indígena, ele sabe que via laudo não vai ganhar. Então, ele dificilmente... E hoje, o que ele está seguindo? Já que, através do laudo antropológico, não vai conseguir, nunca vai provar que aquela terra nunca foi ocupada pelo indígena, ele não vai conseguir provar isso. Então, hoje, por isso,
ele está partindo mais nesse marco temporal. Porque, claro, que ele sabe muito bem que em 88 todos os guaranis já foram expulsos da terra, né? Ele sabe disso. Eles foram expulsos no final de 60, 70, foram expulsos de 80. Né? Então, por isso, a maioria, ele está lutando para que se aplique marco temporal, porque aí ele sabe que tem um fundamento para ele, para que não estava, 88 não estava, 86 estava. 88 não, então, ele está lutando, e o direito, mudando esse direito, ele consegue, e terceira estratégia que ele usa, enrolação, deixar o tempo passar. Deixa passar o tempo, deixa passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, um século, deixa passar o tempo. Deixa parado no âmbito da justiça. Então, nesse sentido, a segunda pergunta, já tentar falar, que eu acho que uma das coisas que deveria, que a justiça tenha prazo para julgar. Se tivesse prazo, por exemplo, um processo parou na justiça, se 2 anos para julgar, então em 2 anos vai ter que julgar. Mas isso não tem. Ninguém sabe que se uma terra indígena demarcada hoje em processo de demarcação judicializada, ninguém sabe quando que vai ser julgado. Se vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ninguém sabe, porque está lá parado. Mas quem está ocupando é o não indígena, o fazendeiro que está continuando ocupando. Então, esse maior deveria, para se resolver, ter um prazo para o indígena, ou seja, a questão da demarcação, para ser julgada. Se a justiça que vai decidir, ou ele usa a justiça justamente para paralisar. Ele aciona a justiça, recorre à justiça colocando o indígena como réus, e ele como vítima, ou seja, ofendido por ele falar invadido, suas terras invadidas, ele leva até a justiça e a justiça fica enrolando por muita década. Então, esse é o maior erro que tem para se regularizar uma terra, né? Eu acho isso enrolação serve justamente para não acontecer demarcação, essa paralisada na justiça. E outra que eu vi também para se resolver os direitos têm que ser mostrar para o Estado que ele é sabedor, ele sabe que existe esse direito. O indígena tem direito à demarcação das terras. Mas ele precisa ainda formalizar um TAC, por exemplo, no Mato Grosso do Sul aconteceu isso. Não precisava mais, mas precisou. Mas mesmo assim não se consegue aplicar. Por exemplo, sem esse TAC, o indígena já tem direito. Mas o problema é que o TAC precisa ser acionado de novo, né? Ou seja, a TAC precisa ser... TAC precisa, como fosse, você precisa mais mostrar, formalizar mais, mas mesmo assim não se avança. Então, via judicial, parece que não tem muita esperança, porque demora, ninguém sabe quando vai julgar. E via do sistema do Estado, como governo, eu já vi também várias possível proposta que também não avança. Por exemplo, Buriti, que eu acompanhei, é a Terena, mas para nós vale como exemplo essa ideia de compra, né? Ali eu vi que eu participei da mesa de negociação que chama mesa de diálogo. Na época existia essa mesa. E o que aconteceu? E o governo, na época, era Dilma. Ele tinha já dinheiro para que seja comprada essa terra, né? Só que aí os fazendeiros, a organização deles, falou que é muito barato, ele não ia dar para aquele dinheiro. Teria que ser mais. E quando aumentou o nível do preço que ele pedia, falava que nem todos concordaram em vender. Eu não quero vender.
Então, por esse caminho também não tem muita saída, porque a classe, né, falou que a gente não quer vender nossa fazenda para o governo, para o indígena. Então, via de compra também, eu vi até ali, que é onde eu sei, acompanhei, falou que não é o caminho, ou seja, não se resolve também. Falou, não vou vender porque 12 concordaram, mas 3 não quiseram, então não dá. Então, eu acho difícil se... E agora cria mais essa variedade de decretos baseado, por exemplo, no último, desde 2017, quando Michel Temer assumiu, ele criou vários impeditivos, ou seja, que dificulta o avanço. Tem muita lei demais, mas isso só para não acontecer, para dificultar, para abrir brecha para a jurídica, para não avançar a demarcação, né? Eu acho que deveria ter, a meu ver, uma coisa só para se resolver. Um decreto só, ou seja, um papel só, ou seja, um estudo só, e ponto aquele lá. Mas, na verdade, hoje tem como eu já falei antes, que por isso não se avança a regularização da terra, porque se cria leis, tanto na Câmara, no Senado, o próprio governo cria uma lei justamente para não acontecer. Se começou o processo demarcatório, mas se cria um decreto para dificultar a conclusão. Então, em todos os caminhos desse processo de demarcação, sempre aparece algum decreto ou resolução ou qualquer tipo desse mundo que se cria para impedir, para dificultar, para enrolar mais. Então, se não tivesse todos esses... Se a Terra, ainda vamos supor que demarcou, aconteceu um estudo antropológico, se isso que demanda, e a própria comunidade demanda e comprova que aquela terra indígena não deveria ter mais nada, deveria só demarcar e acabou, se encerra ali mesmo. Mas só que existe lei demais, se cria demais, vai e recorre para outra instância, perde lá, ganha lá, vai para outra instância. Então, todo esse caminho de enrolação acaba violando também o direito dos próprios indígenas de se viver. Porque, enquanto isso, quem está morrendo, quem está passando fome, quem sofre o direito, ou seja, sem direito se encontra, é o indígena. Enquanto o outro tem, por exemplo, tem fazendeiro que tem 3, 4 fazendas. Um está em litígio, mas ele nunca sofre o que o indígena sofre durante a disputa. Mas quem perde a vida, quem passa fome, quem não tem espaço para se viver dignamente, sempre foram para o indígena, né? Então, por isso, esse mecanismo, esse caminho percorrido para se concluir uma demarcação muitos caminhos, é longo demais, muitas coisas, e âmbito demais, muitos âmbitos para se concluir, e não se conclui também, não avança, né? Deveria ter outras formas de se concluir. Isso é a minha opinião, mas deve ter, eu acho que um meio de se solucionar, por exemplo, via compra, se não quer, porque, na verdade, todo que hoje está em disputa, ele, na verdade, não quer nem vender, falou que nem dinheiro, ele não vai entregar terra. Uhum. Terra é nossa, já é propriedade. Então, esse também é outros caminhos, né? Ou seja, outro discurso que é uma disputa, enquanto o indígena também continua insistindo que aquela terra é nossa e entra mesmo, ocupa, reocupa, né? Porque gera outro tipo de conflitos. Sim. Muito obrigada, professor Tunico. Tem só uma última pergunta aqui do Dailor, e aí nós encerramos também, porque já ocupamos muito do seu tempo, né? É uma pergunta do Dailor, é o seguinte: professor, queria que o senhor comentasse um pouco sobre as ideias de Sarambi e Jopara, e se são momentos históricos do passado ou ainda são vivenciados de alguma forma.
Também gostaria que o professor comentasse um pouco se existem formas diferentes de acampamentos no Mato Grosso do Sul, ou seja, se todos são fruto de retomadas por territórios tradicionais ou se há ocupações mais urbanas ou em beiras de estradas. Ele botou ali no chat, professor Tunico, se o senhor quiser ler. Sim, eu vi aqui. É porque o sarambi, quando se dispersa forçada, esse conceito de sarambi, acontece se dispersar por conta de um ataque, né? Ou se dispersar do local. E isso aconteceu nessa ideia de sarambi, porque quando chegaram o proprietário, que aqui não é mais terra e você tem que sair daqui, aconteceu sarambi, porque eles são forçados, foram obrigados a família inteira a sair, abandonar aquela terra, da onde nunca tem saído antes, tinha saído. Então, isso, o sarambi foi sempre dolorido para a família, para o resto da vida, porque ele vai ter que achar outro local para tentar se reassentar e viver, mas não consegue mais, porque saíram desses espaços tradicionais, onde viveram há muitos anos e anos, décadas, né? E em algum momento era obrigado a sair, e saíram. Isso é sarambi, né? De Opará é mais de casamento, por conta, se usa muito no ideia de Opará, por conta de casamento interétnico, usava durante Ervais, durante esse processo de abertura, derrubada de mato, vieram muito indígena, não indígena, que têm mesma posição sociais, que trabalham nessas derrubadas, vieram homens, as mulheres, aconteceu muito casamento interétnico, que chamado um Caraí, que não vieram também a trabalhar junto com o Guarani Kaiowá, nesse trabalho pesado, e muitos, uma parte, acabaram casando com o indígena Guarani Kaiowá, e desse de Opará resultou os filhos de Opará, ou seja, a geração, porque o pai, em algum momento, casou. Isso é bem comum na fronteira, porque aconteceu esse contato, né? Porque muitos, na época pós-guerra, muitos vieram trabalhando nessa derrubada da floresta, a extração da erva mate, acabou acontecendo o casamento e, por conta disso, resultando de Opará, que se chama mistura, né? Se mistura. E de Opará nasceu aqui do mesmo nível, ou seja, a pessoa que se envolveram nesse casamento, ele não é que ele casou com um grande fazendeiro, não tem ele está no mesmo nível de, tipo, se avaliando a posição social que ele ocupa, que trabalha na derrubada da floresta, ele tem uma relação estreita com aquela cultura, com aquela língua. Então, mais ou menos isso que aconteceu muito na fronteira, que se chama de Pará. E aqui chama momento histórico do passado, e de qualquer forma, no momento presente, em alguma área da periferia, à margem, continua acontecendo, porque, às vezes, o não indígena, que tem o mesmo nível de vivência hoje, é marginalizado, ou seja, se fala que fica na periferia, que tem a mesma posição do indígena, que trabalha no mesmo trabalho, na mesma atividade, se envolve, às vezes acaba, assim, casando também. E casando, ou seja, tendo essa relação de casamento também. Então, mas normalmente sempre o não indígena que tem a mesma ocupação, entendeu? Não sei se é isso que ele pode chamar de Idiopará, mas eu entendo mais Idiopará porque tem essa relação interétnica, né? Porque muitas vezes o indígena, eu conheci 4, 5 pessoas que, uma vez entrevistei essa pessoa, que vieram para a derrubada da floresta quando era muito jovem, porque a família era pobre lá da fronteira do Paraguai, falante de língua, mas tem a pele é branco, assim.
Pelebra, mas a família era muito pobre, não tem. E o único que convivia muito bem era com os Guarani, com os Kaiowá. Aí cresceu e acabou casando e ficou lá 80 anos com o Guarani. Nunca mais voltou, ele perdeu o vínculo e acabou fazendo parte dessa vida comunitária, culturais, língua e política, e isso é bem comum na fronteira. Ele não assume outra nacionalidade, nem Brasil, nem Paraguai. Ele se tornou realmente uma etnia incorporada, né? Se diluiu no meio e acabou. E claro que o filho dessa pessoa, por ser branco, por ter uma pele branca, o filho chama-se de Jopará. Por ter um Jopará, porque se mistura, que tem essa ideia de Jopará. Mas isso não é tão frequente, assim, não é assim grande escala, não é assim muito pessoa fazendo isso, tem pouquíssima. Enfim, e outras que queria o acampamento, porque existe, por exemplo, esse que chama de porque na verdade essa ocupação das terras, os territórios são amplos, né? E, por exemplo, como eu já falei, em cada território de cada bacia, aquela área era ocupada, aquela área era ocupada quase inteiramente, aquela área você podia ocupar. Podia viver naquele assim, por cíclico, por exemplo, tem os Guarani que moram em determinado lugar, 20 anos morou. Se quiser, depois de 20 anos, sair desse lugar, ir lá perto dali, construir, ou seja, nova morada, perto dali daquela... Pode sim, aí deixa aquela área anterior para se formar, ou seja, se reflorestar, aí acaba construindo outra tecorra bem perto dali. Daqui a pouco mora de novo em outro lugar, então ele vai usando de forma cíclica, né? Daqui a 40 anos, volta a ocupar a mesma área onde estava 40 anos atrás. Então, nesse sentido, por exemplo, a margem do rio Amambai, rio Guatemi, rio Dourado, rio Brilhante, era também ocupado de forma cíclica, né? Tinha uma família que morou naquela área, depois foi para outro canto, criou, mas no mesmo território. Então, para ele não tem que só viver só naquela ilha, né? Só naquela, de formato ilha, né? Só mora ali, sempre, ali que vai morar para sempre. Não, daqui a pouco, quando as terras não tiver mais boa, ele sai dali e vai para outro canto, vai para outro mundo, ocupando o mesmo território. Por isso o território guarani é amplo, né? Por isso é grande, para ter circulação no interior da terra, né? No interior, ao longo do ano, ele vai ocupando espaço, né? Então, se ele, vamos supor que morar, se a cidade se instalou, se fundou em cima do território, o Guarani não tá na periferia, não está à margem do centro urbano, ele está no território dele, porque ali sempre foi território dele. A cidade que se constituiu, ou seja, se fundou em cima do território, né? Sobre o território Guarani. Não, por que os indígenas estão aqui na cidade? Às vezes vai falar, por que esses índios estão aqui na cidade da periferia? Está na cidade, não está na aldeia, mas ali sempre foi território dele ali. Então, se ignora, mas ele está sempre ali, porque ali aquele espaço faz parte do território amplo, né? Ele é uma extensão do território amplo. Então, essa que é a dificuldade se tem para se entender. Porque hoje se acampa na beira da estrada, mas aquele território é uma extensão de território amplo. Ele está no território dele, mas a limitação que ele ocupa que é diferente. Porque aí cercado de soja, a estrada foi aberta em cima do território Guarani. Então, de qualquer forma, o Guarani não está fora do território dele. Não é um problema que a limitação que ele tem que é o problema. Por exemplo, ele tem só 2 hectares para viver. Só 2 hectares. Antes não, ele podia ocupar, além de morar naquela margem da rodovia, que faz parte do território,
ele podia circular ali, plantar ali, fazer sua roça, fazer uma expedição de caçada, fazer uma expedição de pescaria, sem nenhum problema. Mas hoje o problema, então, se a gente pensar Guarani, está na beira da estrada, na periferia, está no centro urbano, ele está na reserva, ele está no acampamento, mas, de qualquer forma, ele continua no território dele. Ele não está fora do território. Mas o grande problema é que ele continua tendo essa limitação espacial, ou seja, tem uma fronteira que dificulta para ele viver como era antes. Mas ele está fora do seu território, não está fora, ele está dentro. Ele está, mas a maior dificuldade é que hoje esse território não era mais como não é mais como era antes, porque hoje é um ambiente diferente. Essa estrada não tinha antes, mas hoje tem uma estrada, uma rodovia passando em frente. E a limitação que dada ao espaço para ele se assentar é bem exígua, bem diminuta, uma pequena área, né? Por exemplo, reserva 3.000 hectares, só aquele 3.000 hectares. Mas se a gente pensar que aquela terra que está à margem fora da reserva não é território Guarani, claro que é, né? Continua território Guarani, mas só que a limitação oficial, como a CPI fez, que tem que ser 3.000 hectares, ele continua dentro do território também, porque se a gente pensar, temos que pensar dessa forma para a gente ficar muito mais claro. A cidade, a estrada, a reserva, todas as indústrias, empresas foram instituídas, foram instaladas em cima do território Guarani. Se os Kaiowás, se os Guaranis estiverem ali perto da empresa, da cidade, ele está no território dele. O maior problema é que ele não pode mais ocupar como era antes. Porque antes ele ocupava sem nenhum problema, de forma autônoma. Sem nenhum, ele podia construir suas casas, sua residência, sua roça, sua expedição de caçada em qualquer canto desse território, dessa margem do rio, ao longo da margem do rio. Ninguém podia falar, não, aqui é minha propriedade, aqui você não pode passar, aqui caça proibida. Não tinha essa regra todas que tem hoje. Então, por isso a dificuldade é bem maior, bem complicada hoje, né? Então, só assim, nessa linha, eu quero comentar a partir dessa pergunta. Então, se ele estiver na beira da rodovia, hoje recebe vários tipos de nome, acampamento, retomada, invadida, área invadida, enfim. Tem vários formatos, várias formas de denominar mas, de qualquer forma, o que importa é que o Guarani está lá no território dele. Ele pertence àquele parte aquele que hoje está ocupada por ele é uma extensão de território maior. E só que ele não pode mais ocupar como era antes por conta da limitação da fronteira, dessa ideia de propriedade. Então, a insistência de que reconhecesse maior parte da terra, o espaço maior, que os Guarani, todos os Guarani, conversando com ele vai falar, toda essa terra é nossa, toda parte a gente tem direito a ocupar. É verdade, sim. Só que, diante das regras atuais, de todos colonização, o processo de burocratização de patrimônio, de propriedade, foi instalado em cima do território amplo do Guarani. Porque eles sempre falam, isso aqui toda a nossa terra mesmo, vamos ocupar, vamos apoiar, vamos exigir a demarcação, pelo menos sempre fala uma parte do nosso território. Esse sempre está na cabeça do Guarani. Vamos demandar uma parte do nosso território, uma pequena parte. Muitas vezes esse discurso existe, sempre vai existir no discurso Guarani. Quando se demanda a demarcação da terra, ele sempre fala, vamos mandar demarcar uma parte, uma pequena parte. É isso que está em debate, né? Porque se você pegar que o território Guarani tem mais de 4 milhões de hectares.
Então, ele não está demandando 4 milhões de hectares. Ele está demandando hoje, acho que nem chega a 500 mil hectares, demandada hoje, né? Mas a consciência do povo guarani que ele está demandando uma parte, uma parcela do território maior, que ele considera como um território tradicional. Então, essa parte que a pessoa tem dificuldade de entender, porque tem muito na cabeça essa cabeça propriedade por extensão e quantidade. Eu tenho 20 hectares, então 20 hectares que 20 hectares que é a minha terra. Mas na cabeça dos povos guaranis está 4 milhões de hectares. Esse é o nosso território. Mas já que diante de burocracia, diante de povoamento, colonização que sofreram, e hoje, somando toda a área demandada, não chega nem a 500 mil hectares. Na consciência do povo, na memória, está bem mais de 4 milhões de hectares como território guarani. E hoje é demandada para ser regularizada bem menos. Mas ele está dentro desse território. Ele não está fora, ele está circulando, seja à beira da estrada, na periferia, na reserva, na rua, enfim, mas ele está dentro do território. Isso que importa para ele. Ele não está fora. Ou seja, não abandonaram o território. Eles continuam sem mais território, ou seja, uma pequena parte, mas está dentro do território. Mas as formas que eles tá demandando, então, por isso, às vezes, a pessoa fica... Eu vi muito na mídia, a pesquisa mídia, falar, o índio está invadindo cidade, né? O índio está invadindo periferia, não sei lá, a margem das cidades, o índio vai invadir. Enfim, mas é a mídia do adversário indígena, mas indígena, se tivesse mídia antes, falava a mesma coisa. Divulgava as mesmas informações antes, se tivesse, invadiram a minha casa, invadiram a minha propriedade. Mas se o indígena tivesse, Guarani Kaiowá, um jornal antes, se tivesse comunicação de formato mídia, claro que ele falava a mesma coisa na época, porque eles também foram invadidos, expulsos, atacados. Então, isso também aconteceu com o Guarani Kaiowá nesse contexto de conflito, né? Mas ele, de qualquer forma, hoje demanda uma pequena parte para viver dignamente. Então, esse que está em pauta hoje no âmbito da justiça e no governo. Então, demandando uma parte pequena, ou seja, uma parcela pequena, minúscula parte que ele está demandando. Ele não está demandando todo o território que é o legitimamento do povo Guarani Kaiowá. Bom, é isso que eu quero falar sobre isso. Certo, Tonico, muito obrigada, professor, pela sua participação, por ter, de forma tão detalhada, né, nos conversado conosco nessas 2 horas, trazido essas importantes informações e reflexões sobre a realidade dos povos Guarani Kaiowá, né, e lhe dizer, então, que seguimos aqui à disposição, né, para o senhor voltar e conversar conosco quando quiser, e também à disposição para continuarmos aí pesquisando e auxiliando no que for possível essa luta dos povos Guarani Kaiowá pelas suas terras, tá bem? Então, muito obrigado também, mais uma vez, Fernanda, pela oportunidade, pelo espaço aí para a gente falar um pouco dessa história, resumir e mostrar um pouco essa demanda do povo, né? E toda a violação sofrida e essa busca também, essa luta pela justiça, né? E a gente sabe que uma luta longa, uma luta não vai se resolver um dia para o outro, mas é uma luta ao longo prazo. Enquanto eu viver, o povo Guarani vai ter essa luta. Então, agradecemos sempre, vamos agradecer por esse momento, por esse espaço, e agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, aguentando também esse momento que a nossa fala partindo do próprio povo, né? Então, meu obrigado, nosso obrigado também em nome do povo Guarani Kaiowá,
E eu também sempre me coloco à disposição para conversar, para relatar todos os acontecimentos real, né? Então é isso. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada, então, até a próxima. Vão acompanhando também, né, os que estão de fora, né, nas redes sociais do Núcleo de Direitos Humanos, a divulgação, então, dos próximos encontros, tá? Serão todos bem-vindas, tá bom? Obrigado. Muito Tá bom. obrigada. Boa tarde para todos e para todas. Até mais. Boa tarde, até mais.